Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé na verdade do Senhor. Estamos na nossa 10ª aula da Epístola aos Gálatas, carta conhecida como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Hoje estaremos finalizando a unidade 3, a Fé contra a Lei, na qual estamos estudando os versículos finais do capítulo 3, falando da argumentação de Paulo, que a salvação é obtida pela fé e não pela lei. Nesta aula nós veremos que a lei conduz o homem a Cristo. Está em Gálatas capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Nestes versículos, Paulo mostra que a lei guardava o homem de uma forma dupla, freando dos excessos do paganismo e revelando a fé para que fosse a única verdadeira fonte de salvação. Paulo descreve esta verdadeira função da lei usando uma figura ilustrativa que é amplamente conhecida na sociedade dos seus dias, que era o guardião, o aio, que significa guarda, tutor ou guia, que refere-se ao homem na qual, na maioria das vezes, era escravo, cujo dever era levar e trazer à escola o menino ou moço para supervisionar a sua conduta geral. Ele não era um professor. Paulo descreve como a lei que põe o homem debaixo de uma escravidão como uma criança menor, que está debaixo de uma supervisão de um criado escravo. Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje na nossa aula. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não posso deixar de lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar os irmãos que perderam alguma de nossas aulas, que vocês podem encontrar na lista de todas as aulas disponíveis no canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E quero também pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem seus comentários, as suas dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora orar, clamar ao Senhor para que possa nos dar o entendimento da função da lei em contrastes com a fé. Nós temos que entender que não tem nada que possa nos levar à salvação que não seja pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a ter mais um pouco desse entendimento hoje na nossa aula. Em nome de Jesus. Amém. A fé conduz o homem a Cristo. Vamos ler Gálatas capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou como nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos entender esses versículos. Vimos aqui nos versículos 23 e 29 do capítulo 3, a lei conduz a Cristo. Paulo ilustra a figura do guardião, expressando que a lei estava para conduzir o homem a Cristo. Paulo apresenta os herdeiros da promessa. Primeiro ele diz que não estão mais subordinados ao guardião, são libertos e emancipados pela fé. O batismo é um símbolo dessa condição. Segundo, que todos são filhos de Deus. A fé nos nivela, um em Cristo. Terceiro, que são herdeiros legítimos, os que recebem Cristo pela fé, como o único e suficiente Salvador. A salvação é pela promessa, aliança de Deus a Abraão. Nessa passagem, Paulo ainda está pensando no papel essencial que desempenhava a lei no plano divino. Assim, ele usa a figura ilustrativa que era amplamente compreendida na sociedade dos seus dias, o guardião ou aio. Trata-se de um termo grego paidagogos, que significa guarda, tutor ou guia. Não era o professor. Dava referência a um homem que na maioria das vezes era um escravo velho,
que desfrutava de confiança, possuía qualidades relevantes e que tinha vivido muitos anos na família. A esse homem estava o cargo de cuidar do bem-estar de um menino, do jovem da família. Ele tinha a obrigação de cuidar para que esse jovem não caísse em tentação ou perigos da vida e que adquirisse qualidades essenciais do homem. Seu dever era levar e trazer da escola o moço. Assim, Paulo está descrevendo como a lei põe o homem debaixo de uma escravidão como de uma criança menor sob a supervisão de um criado escravo. A função da lei era levar o homem a Cristo, demonstrando que ele, por si mesmo, era absolutamente incapaz de observar a lei. E esse mesmo sentido de fracasso e incapacidade o conduzia a Cristo. Mas depois que a pessoa chegava a Cristo, já não necessitava da lei, porque já não dependia dela, mas sim da graça. Mais uma vez aqui eu quero falar que a lei expressa a vontade de Deus para o seu povo, dizendo-nos o que fazer e o que não fazer, e nos adverte das penalidades da desobediência. Considerando todos nós desobedientes, caímos debaixo da justa condenação de Deus. Nada que façamos pode nos livrar dessa condenação. Graças a Deus que essa opressão, Deus pretendeu que não fosse permanente, porque Ele deu a lei na sua graça a fim de tornar a promessa mais desejável. A função da lei, no sentido histórico, cessou com a vinda de Cristo. Mas a lei ainda pode operar no indivíduo para despertar o senso do pecado e da necessidade, preparando assim o coração para Cristo. Tanto judeus como gentios são bem recebidos na família de Deus mediante a fé. O batismo nas águas leva uma pessoa a desfrutar da comunhão com a igreja, mas por trás desse feito habita um aspecto mais significativo do batismo, que é ser separado pelo Espírito para viver em união com Cristo e o seu corpo. O Senhor Jesus se torna o segredo e a esfera da nova vida que é participada com os crentes. Revestidos de Cristo, fazemos-nos um em Cristo, pertencemos-nos a Cristo, fazemos parte dos descendentes de Abraão e participantes também da herança. O batismo já era costume, ritual judaico. Se alguém queria aceitar a fé judaica, devia cumprir 3 requisitos. Devia ser circuncidado, oferecer sacrifícios e ser batizado. Para efeito de curiosidade, os detalhes do batismo judeu eram o seguinte: o homem que ia ser batizado, ele cortava o cabelo, cortava as unhas, se despia completamente e mergulhava no banho batismal, que continha 40 séqueis, que quer dizer quase 500 litros de água. A água devia tocar todas as partes do corpo. O batizando fazia profissão de fé diante de 3 homens chamados pais do batismo. E quando ainda estava na água, era lida parte da lei para ele, era dirigida a ele palavras de exortação e pronunciavam bênçãos ao seu respeito. E ao sair da água, era membro de fé judeu. Entrava na fé judia por meio do batismo, era batizado nessa fé. Por meio do batismo cristão, o homem estava em Cristo. Os cristãos primitivos consideravam o batismo como algo que verdadeiramente e realmente produzia união com Cristo. E é assim o nosso pensamento até hoje. O batismo não é uma mera forma exterior ou cerimônia. É uma união real com Cristo. Paulo continua dizendo que eles se revestiram de Cristo, pois sois um em Cristo Jesus. A filiação com Deus envolve fraternidade em Cristo. Surge um novo homem nele. Estar em Cristo faz parte dos descendentes de Abraão. Já vimos que a promessa feita a Abraão foi cumprida especialmente em Cristo. Se formos um com Cristo, herdamos também as promessas. E este grande privilégio cabe a nós, porém não pela observância legalista da lei, mas por um ato de fé na graça livre e generosa de Deus. Há uma só coisa que pode anular as discriminações sempre crescentes, essas diferenças, essas separações que dão a diferença entre os homens. Se todos nós estivermos em Cristo, todos nós somos um.
Não é a força do homem, mas sim a força de Deus que unifica, que é capaz de unir o mundo desunido. Então, Paulo apresenta aqui os herdeiros da promessa, que são estes, que não estão mais subordinados ao guardião, à lei, são libertos e emancipados pela fé, no qual o batismo é o símbolo dessa condição. Somos filhos de Deus, a fé nos nivela, não havendo mais distinção entre as pessoas, somos um em Cristo. E essa união é tão íntima e pessoal em Cristo, que Cristo vive em nós e se move em nós e nós nele. Não sou cristão, não sou o crente e o seu Senhor foram unidos, mas todos os crentes foram unidos como um em Cristo. Todos são herdeiros legítimos, os que receberam a Cristo pela fé como o único e suficiente Salvador. Aí Paulo diz que os Gálatas eram filhos, e este fato garantia o plano glorioso da herança. A salvação que recebemos é pela promessa. Por sermos de Cristo, somos, por conseguinte, a descendência e herdeiros de Abraão. Assim, queridos, nós encerramos a análise dos nossos versículos de hoje. Vamos às nossas considerações finais. Se estamos sob a lei, a nossa religião é uma servidão. Não tendo conhecimento do perdão, continuamos ainda sob custódia, como prisioneiros ou filhos sob tutela. É triste ficar na prisão ou no berçário, quando poderíamos ser adultos e livres. Mas, se estamos em Cristo, somos libertos. A nossa religião se caracteriza pela promessa e não pela lei. Sabemos que estamos relacionados com Deus, como todos os outros filhos de Deus, no espaço, no tempo e na eternidade. Não podemos ir a Cristo para sermos justificados se não formos primeiro a Moisés para sermos condenados. Mas depois de irmos a Moisés e tendo reconhecido o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação, não devemos ficar lá. Devemos permitir que Moisés nos leve a Cristo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar, vamos clamar a Deus para nos ajudar a compreender e permanecer nessa família de Deus. Nós somos descendentes de Abraão, porque temos fé em Deus como Abraão teve, a fé pessoal. Devemos levar os nossos entes queridos a ter essa fé em Jesus, para que eles façam parte dessa família de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante das tuas faces, Senhor, nós te pedimos que haja no nosso coração, a fim de que possamos compreender que somos um em Cristo, que fazemos parte dessa família graciosa do Senhor pela fé, que possamos ser luz para os nossos familiares, pregar a Cristo com os lábios fechados, mostrar que o caminho é pela fé que alcançamos a salvação. A salvação vem pela promessa que foi dada a Abraão, na qual agora nós fazemos parte, porque pela fé cremos em Cristo Jesus, no seu sacrifício, a fim de que possamos desfrutar dessa liberdade diante das tuas faces e ser luz para o mundo e sal, o sal da terra. Nos ajude, Senhor, a compreender e viver essa graça para a glória do teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula de Gálatas. Nós agradecemos a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.